Oi, boa noite, Maria José. Boa noite, Eliana. Vamos ver a doutora Alexandra. A gente vai fazer um teste agora. Boa noite, Maria José. Esperar a doutora Alexandra entrar para que ela possa, para que eu possa enviar o link do convite para ela. Boa noite, Isabela. Boa noite, doutora Alexandre. A doutora Alexandra entrou. Deixa eu ver se eu consigo mandar o convite para ela. Opa, nossa convidada já chegou. Que bom. Oi, doutora Alexandra, que Ai, bom. que bom. A gente fica mais preocupado de não funcionar, né, Zenaide? Mas funcionou, graças a Deus. A gente cria uma expectativa, né, tão grande e tomara que dê tudo certo para a gente trazer Ah, já informação. deu, já deu. Já deu, né? Tá ótimo, É, querido. depois vamos ver se a gente consegue deixar salvo para o pessoal assistir e também Ah, que bom. para você também, né? Sim, sim, que bom. Fico feliz. Bom, a gente está fazendo um testezinho, né? Que faltam uns quase 5 minutinhos, ou 7 minutos para as 8h30. Sim, Enquanto isso, a sim. A gente gente vai batendo um vai se papozinho. organizando, né, Zenaide? Tomara Isso, que seja proveitoso tanto para os colegas, né, quanto para aqueles que têm dúvidas, né, os segurados, os parentes, né. Eu tenho certeza que muita gente aí hoje recebeu o convite. Se não puder ficar durante todo o tempo, vai ficar um pouquinho para estar acompanhando tantas mudanças que vieram com a reforma, desde já 2015, né? As pensionistas, as pessoas que dependem desse benefício estão sofrendo alterações significativas, né? E aí a gente vai estar tendo a oportunidade de ver isso juntas e passar algumas dicas. A minha intenção também é passar dicas para os colegas, a passar no final da live, se sobrar tempo, eu vou falar da documentação, que tem sido um ponto assim relevante no êxito desse benefício, né? E aí vai dar tudo certo. vai sim. Os colegas estão entrando aí, família também, Ótimo. não é verdade? Isso. Eu E estava aí, assistindo uma live de agora há pouco do Dr. Fábio ah, Júnior, Fábio aham, Souza, aham, da Fábio eu Júnior, cheguei a entrar também. Fábio, Eu também cheguei a entrar um pouquinho para ouvir. e o Dr. Savares também entrou no finalzinho e para falar também. E Turma antes de eu também estava peso, né, assistindo Zenaldo? uma aula com o professor Fernando Rubim, Uma alternando Fernando turminha de Rubim e Márcio uma Ratz. turma de peso aí na área previdenciária, né? Tem muito a nos ensinar, né, minha amiga? E Tem tem muito a muita nos coisa, e ensinar. agora está mais complicado, né? Porque tanta mudança que ocorreu, né? E vem ocorrendo, Uhum. e o INSS tem que se adaptar ainda Sim, administrativamente. sim, esse É, final de semana nós ficamos sem sistema desde sexta-feira, né? Ele agora está voltando, alguns colegas reclamaram que não estavam conseguindo acessar o meu INSS, nem pelo novo requerimento, né? Nem pelo SAG, alguns, a gente sofre um pouquinho, né, com esse sistema, mas pela situação que hoje que a gente vive, essa opção virtual, ela é muito bem-vinda. A gente vai ter que realmente vencer as dificuldades, os obstáculos. Eu acho que ela é uma realidade. Isso aqui é uma realidade, né? Que a não gente volta vai ter que atrás, não. vencer. Não Não tem tem, como voltar atrás. eu também acredito que não tem como voltar atrás. É uma realidade que a advocacia vai ter que se adequar.
vai É ter que se verdade. adequar, né? E em Hum. alguns casos nos ajuda muito. Acho que na maioria das vezes nos ajuda muito. Eu vejo, até mesmo para despachar, eu tenho usado muito balcão virtual e tem sido um diferencial. Os servidores são gentis, eu consigo resolver as questões, É, evita, né, você ter que ir lá, se expor, expor também o servidor. Então, balcão virtual tem sido uma realidade, o ensino tem sido uma realidade, é que nós sentimos falta da proximidade, né? na Justiça Federal tá funcionando bem o balcão virtual. Sim, Eu sim, ainda não usei na Justiça Estadual nem na trabalhista. O pessoal tem reclamado um pouco do é, balcão virtual na estadual e é. na trabalhista ainda não sei direito, mas na Em estadual o Volta pessoal tem reclamado muito. Em Volta Redonda eu tive êxito, só não consegui ter a imagem, mas consegui falar, não tive problema. Na Federal foi mais fácil, foi mais simples, foi até mais rápido, mas eu também consegui na estadual. E eu falo que é mais uma opção para nós advogados, né? A conseguir resolver as questões, a despachar, a ter um atendimento mais rápido. Realmente é uma realidade isso aqui, não vai ter como fugir, né? E por outro lado, a gente tem que ver também o seguinte: cada vez mais o advogado ele vai ter que não pode deixar de cobrar consulta, infelizmente tem que estar cobrando consulta, não pode Eu mais já fazer tenho. aquele, tirar uma É, duvidazinha. Por É, quê? hoje a Porque dúvida, o nós, WhatsApp tem sido é assim, né? porque O WhatsApp. porque o advogado ele tem que ver o seguinte, é, com esse novo tempo, ele precisa fazer um investimento muito grande na parte de tecnologia, Sim, no computador ou no sim, notebook, com mais é verdade, potência, porque é verdade, principalmente quando tiver que fazer audiência, ter uma boa internet, tudo isso é um custo, né? Tudo isso é um custo. é E verdade. então precisa fazer a Olha, cobrança. professor Hélio Gustavo, seja bem-vindo. Ah, ele Prazer. gostava? Ah, que bom. É, que responsabilidade, né? Muito bom, muito bom, muito bom. E tantos amigos, colegas aqui de Volta Redonda, advogados de Volta Redonda, né? Que tem parceria com o meu escritório, querem aprender um pouquinho, entender um pouquinho, e hoje vai ser uma oportunidade para a gente crescer juntas, Com né? A certeza, com advocacia certeza. previdenciária precisa crescer, precisa, e tem crescido, isso é muito bom. É, bom, eu acho que a gente já pode até já ir começando, né? Sim, sim, com Já acho que prazer. já está na hora. Falta só mais 2 minutinhos, mas É, a gente já pode conversar, sim. isso. Estou muito Eu feliz. queria fazer a apresentação da doutora Alexandra Rezende, que nós estudamos juntas num dos cursos de pós, que foi o Sim, IFOC, aqui no Rio de Janeiro, a primeira turma que o IFOC teve aqui no Rio de Janeiro, foi, e foi uma turma grande, né, bem foi grande, mais acho que 50 devia pessoas, né? exatamente, era uma turma considerável. E E, eram pessoas que, alguns com experiência em previdência, outros como eu começando, né? Começando os primeiros passos na previdência, foi em 2011, né? E isso, foi um presente, né? Uma oportunidade de entrar hoje nessa área que é minha especialidade, que eu amo tanto fazer. isso. E lá encontrei vários outros colegas que já estavam há muitos anos também atuando na área previdenciária, desde a época do curso do professor André Oliveira, né, que foi o primeiro curso praticamente de pós-graduação no Rio de Uhum, Janeiro. isso, Ele era isso. procurador do INSS, junto com o curso também tinha o professor Marcelo Guerreiro, que dava aula de Uhum, processo civil e previdência,
né? Que ele era juiz, continua como juiz, mas se Deus quiser, logo vai ser desembargador do Uhum, TRF2, se Deus quiser, aham, merecidamente. E aí vários colegas daquela época, né, que já alguns já eram funcionários ou foram servidores do INSS e estavam trabalhando já como advogados, militando como uhum, advogados. certo. E então a doutora Alexandra, ela é de Volta Redonda, conforme eu já falei, Certo. né? Ela descia todo dia, todos os final de semana para as Ah, nossas aulas, né, no curso de pós, e se certo. especializou em direito previdenciário, está aí nessa área, militando bem. Uhum, E hoje nós conversamos para escolher um tema que é uma das atividades que ela tem atuado bastante nesse período de pandemia, é sobre a pensão por morte, isso, né? E a verdade. pensão por morte tem crescido muito. Eu Uhum, estava até, conversei com ela antes e falando sobre as pesquisas que têm sido feitas, né? Até em termos de números, se você me permitir, eu sim, gostaria sim, por de favor. colocar esses números, né? Que tem uma pesquisa falando que de março de 2020 a 2021, nesse período nesses 12 meses, o número de pensões foi antes, em março de 2020, eram 27.387 benefícios concedidos. Então, em março de 2021, subiu para 40.339. Quer dizer, um aumento de 27%, quase 28% que houve por causa da pandemia. Muita gente faleceu, veio a óbito por causa da Covid. Uhum, Então, isso fez com que a quantidade de benefícios aumentasse. E, por outro lado, houve também um aumento na fila de espera da concessão dos benefícios, né? exatamente. Isso. Nessa pesquisa, tem sido demonstrado o seguinte, que como a Covid levou a óbito praticamente a quase meio milhão de pessoas, 500 mil cidadãos, essa situação fez com que a fila do INSS crescesse, houve um aumento Uhum, de uhum, 46,7% na fila de espera. uhum, Muita gente ainda não recebeu, os dependentes não receberam ainda os seus benefícios. Também porque, além disso, com a mudança da, da reforma, houve um período, né, Alexandra, que o INSS também ficou parado. Por quê? é. Porque o Se você sistema teve que se adaptar. Se você me permitir só um adendo, você trouxe sua estatística de benefícios concedidos, né? Isso. Eu não consegui acessar o boletim estatístico da Previdência Social, eu peguei informações de jornal. Houve um Isso, aumento, Zenaide, de 47% de pedidos de isso, 2020 para 2021. Houve um acréscimo de 70 mil novos pedidos de pensão por morte. Conforme exatamente. você falou, muitos ligados ao Covid, né? Pela situação das agências de fechamento também, e pelo tempo de demora, isso tem sido acumulado, né? Tem ficado acumulado pela demora na análise. Né? Na prática, quando está tudo certinho, tudo bonitinho, todos os documentos, todos os requisitos, todos os formulários exigidos, o tempo de demora é de 3 a 4 meses. Para uma família que depende do benefício, é uma situação complicada, né? Muito, muito. Tem gente que eu tenho notícias de pessoas que estão esperando há um ano e às vezes mais, né? Não só Eu pela tenho, eu pensão, mas também pela aposentadoria, né?
Eu tive uma cliente que me contratou, ela deu a entrada todo o pedido, ela fez pelo meu INSS, e por não entender do sistema, por falta do conhecimento da documentação exigida, dos formulários preenchidos, ela estava há um ano aguardando. Eu entrei, aí porque assim, é todo metódico o pedido desse benefício. Eu entrei e consegui em menos de 3 meses. Então, a importância mesmo da advocacia especializada e de apresentar a documentação, né? Que no decorrer da nossa live eu vou conversar a respeito disso e de falar a importância de se cumprir uma exigência, de apresentar os formulários exigidos, né? Para a pensionista ou pensionista tenha êxito, a família tenha êxito, né? Em alcançar o benefício. E vencer esse momento de dor, né? Porque eu falo, ainda tem a dor da perda, ainda tem a dor da indignação, a dor do desespero, das contas vencendo e não conseguir o benefício, né? E aí, realmente, é importante as informações que vão ser trazidas aqui para poder ser um norte, uma luz para as pessoas que dependem que venham passar por essa situação. Que eu falo que é um assunto doído, né? A morte, a perda, o que a gente tem vivido. Eu acredito que eu perdi alguns clientes, perdi alguns amigos, perdi parentes, e é uma situação que, de uma forma ou de outra, nos alcança. Então, a melhor coisa é estarmos preparados, né? Tanto espiritualmente quanto nessa hora. Do que fazer, como que vai fazer, né? Nessa hora, o direito, em geral, é um direito social. O direito previdenciário, como o direito trabalhista e o direito de família, ele está mais envolvido diretamente com a parte social, Um com as direito pessoas lindo, né, envolvidas, Zena? né? É um Então, direito. conforme você A falou, Previdência é linda, né? A Previdência é linda. Quem se envolve com o direito previdenciário tem que ser um apaixonado como nós, né? Tem que fazer, realmente, não tem como você se afastar daquilo que você está buscando, porque a gente lida com os anseios, as angústias, as dores, né? E nesse benefício específico, ele é muito sensível mexer com esse tipo de benefício, porque as famílias já estão machucadas, né? E aí a gente precisa ter um atendimento humanizado, enxergando mesmo o direito social da situação, né? é o segurado que faleceu, na maioria das vezes, é o arrimo de família. E, e aquele arrimo desaparecer de uma hora para outra é um baque muito grande. Como que a É. família vai se sustentar? Se não tiver Uhum. outras pessoas do ramo da família, né? Tios, primos, que possam dar um suporte naquele momento. Você Exatamente. está pagando um condomínio, um aluguel, né? Dependia daquele segurado, né? Se por acaso numa família o marido e a mulher, os dois não forem aposentados ou um deles estiver trabalhando e o outro receber o benefício previdenciário, né? Ser uma dona de casa. Como que uma dona de casa, tendo filhos, de uma hora para outra perdeu seu marido, como que ela se vê? Perdeu o chão. Então, o Exatamente. advogado ele precisa ser muito sensível nessa hora Muito sensível. para poder ver se consegue aquele benefício para que ela receba o mais rápido possível, né? Uhum. E Bom, assim, o Covid, ele não selecionou as vítimas, né? Foram jovens, idosos, mulheres, homens, contribuintes do INSS, desempregados, donas de casa, contribuintes individuais, pessoas que não contribuíram por um período longo. E aí começa o desafio, né? Porque conforme eu falei, quando está tudo certinho, todos os requisitos preenchidos, toda a documentação certinha, a dificuldade é como pedir, de que forma pedir, né? Que aí a atuação da advocacia é assim. Mas e quando vem os percalços, né?
quando vem os problemas. E aí é o que bate na porta do nosso escritório, dos advogados, das pessoas, para que possa trazer luz aí. E as mudanças, né, que a gente vai começar a falar. As E essa mudanças reforma foi um baque muito significativas. grande para todos, né? Principalmente para os É, dependentes. Bom, e Alessandra, pode falar, eu gostaria que Tonaldo. você, agora a gente pudesse já ir, acho que já tem um número suficiente de colegas já Tem, aguardando, muito, então sim, vamos muito já feliz. começando a nossa conversa, pontuando É, primeiro. É, no seu vamos lá. escritório, como que foi esse impacto? Você já até comentou alguma coisa, mas como foi esse impacto da pandemia, em termos de aumento de procura no seu escritório para Pois, a pensão por morte? Quem tem pedido mais? As mulheres, os esposos, os viúvos ou as viúvas? olha, é Qual o mesclado. perfil? Qual o perfil? É, é, é. No meu escritório, em particular, houve as mulheres procuraram mais. Mas como eu também faço aposentadoria e alguns, a maioria são homens e tudo, eu tive perdas de clientes mesmo, né? Em processos, inclusive, de aposentadoria, eu tive essas perdas. E aí tive que procurar família para poder entrar com o processo de pensão por morte. E, em particular, esse ano, que nós estamos no mês de junho, houve um aumento assim semanal de 2, 3 processos por semana. E as pessoas, conforme eu falei para vocês, das mais diversas, mulheres jovens, mulheres idosas, homens também de 50 anos, assim, toda semana. E me chamou muita atenção, porque o escritório é especializado em previdência, mas eu não tinha. Eu fiz algumas pensões por morte, mas não da forma que está vindo. E aí, conforme nós conversamos, as mudanças já estão vindo. A mini reforma foi lá, já começou vindo desde 2015, né? Que essas reformas estão sendo Impactando, né? impactando, exatamente, impactando a pensão por morte. Né? As mudanças foram no tempo de duração, no valor, na questão da reversão da cota, na questão de acumulação de pensão. Né? E aqui o objetivo nem é trazer esse discurso doutrinário, não. A questão, o objetivo da live, exatamente o que nós falamos, é ser prático, né, o Zenai? E mostrando assim o quanto mudou, o que mudou, e os requisitos, né, que está sendo exigido hoje, né? Quem tem direito também a essa pensão por morte? Eu vejo isso, muitos clientes, eu peguei situações que a pessoa tinha um irmão com deficiência grave, tá? E ele recebia e perdeu os pais, órfão, perdeu os pais, aí o irmão teve que assumir o cuidado dele, e aí ele só tinha pedido a pensão de um pai, só do pai. Da mãe não pediu. E ela era segurada, ela era aposentada. E ele, nessa condição de com incapacidade, né, com uma deficiência grave, ele podia ter as duas pensões. E aí, e assim, quando você vai falar do assunto, as pessoas se surpreendem. E o pior, que a surpresa é tão grande, que no caso dele tem que passar pela perícia no INSS. Né? Eu vou tentar tratar assim, dos casos práticos que são tão atuais que a gente vai abranger todas as mudanças. Ele não só podia acumular a pensão, como a pensão, no caso da deficiência, era 100%. E assim, e aí você fala assim, mas isso aí o INSS sabia? Não, na hora da perícia, o médico falou assim, mas ele não vai poder receber duas pensões.
Eu falei, não, não se preocupe, o médico só tem que fazer a perícia. Deu a Perícia. perícia, constatou a incapacidade, já está recebendo as duas pensões, porque é filho, né? Ele é da classe 1, né? Dependência, não precisa nem provar dependência econômica, ela é presumida, e ele é deficiente, é deficiência grave. Né? Aí a gente prova com os documentos necessários, com os laudos, faz a perícia, e essa família que vai ter que assumir essa pessoa já com tanta perda, perde o pai, perde a mãe, vai ter condição, pelo menos financeira, de dar uma assistência a essa. Não sei se eu deixei claro o exemplo que eu trouxe. Né? Sim, deixou, deixou. Inclusive, é maior de idade, tá? Maior de 21 anos, tem 34 anos, tem síndrome de Down e perdeu o pai e a mãe na pandemia. Perdeu um mês, 2 meses depois. E o próprio perito que foi fazer a perícia, pois, mas pode? Não só pode, a lei garante benefício de 100%, é exceção, né? Exceção Isso. que a lei permite, que hoje não é 100%, né? Permite, e não só do pai, como da mãe, enquanto permanecer a deficiência. No caso desse cliente, é vitalício, né? No caso desse cliente, vitalício. Então, são mudanças duras, e que, assim, atingiu todos os dependentes que vierem a precisar desse benefício, a passar por essa situação, precisar do benefício, o cônjuge, a companheira, os filhos menores de 21 anos, né? Hoje nós tivemos a decisão recente do menor sob guarda, né? Já julgou o mérito, né? Eu vou até depois, eu anotei alguns precedentes vinculantes aqui que ajuda tanto a advocacia, se o advogado precisar ir para a justiça. Porque eu estou militando igual, eu estou falando igual um colega, o Sérgio Pimenta. Vamos trabalhar no administrativo, vamos fazer um bom processo administrativo. Isso a gente aprendeu em 2011 com a Késia, lembra? Daí que sim, formou o nosso grupo. Querida nosso Késia, grupo se formou graças a Késia. Exatamente, eu comecei a me apaixonar, a querer entender o processo administrativo, né, que ele tem essas peculiaridades, porque se você fizer bem feito o processo administrativo, você tem êxito no seu benefício. Se você juntar as provas exigidas, é um rol de provas, né? Se, por exemplo, no caso quando é companheiro ou companheiro, né? Pode ser companheiro ou companheiro, hoje independe do sexo. É uma lista. Só que essa lista de documentos ela é tão grande e exemplificativa. A gente pode pensar fora da caixinha e produzir novas provas, né? Se não tá, o professor ontem falou, o Rodrigo Sodero, se não está dando certo, a gente precisa só pensar diferente. Fazer diferente, né? E para garantir a subsistência. A professora Adriana Bramante fala uma frase que eu sempre que eu conquisto um benefício, eu falo isso. Benefício concedido é família protegida. É o direito social, né, Zenate? E a pensão por morte, ele tem esse objetivo de o segurado ou o aposentado que veio a óbito, o segurado ou a segurada, né? Que veio a óbito, garantir essa remuneração para os dependentes. Quem são esses dependentes? Né? A lei define, tem a classe 1, tem a classe 2, os que têm uma presunção de dependência, o que é casado, que está em união estável, os filhos menores de 21 anos, uma coisa que sempre, isso é para os nossos colegas que estão nos ouvindo, que não militam na área de advocacia, mas estão aqui, né, querendo aprender, uma coisa que sempre me pergunto, doutora, mas está fazendo faculdade, pode ir até 24 anos? Não pode, já tem súmula definindo que
que é até É diferente 21 do direito anos. de família. Exatamente, é muito diferente. E, às vezes, aquele 21, a pessoa de 21 anos vai precisar, mas, infelizmente, já está pacificado, até os 21 anos, não pode passar disso, com salvas exceções. Se for, se a pessoa se tornar, se for incapaz, se tiver uma deficiência, né, mental, intelectual, uma deficiência séria, e aí ele vai ter direito, sim, a essa pensão, inclusive enquanto permanecer a deficiência, ou vitalício, né? Se torna vitalício. A classe 2 dos pais, né? Às vezes não tem a classe 1, não tem o cônjuge, o filho que mora com o pai e com a mãe, e sustenta, paga um plano de saúde, dá um dinheiro, mas a gente às vezes não quer tratar desse assunto, não quer falar assim, ó, tem que ter prova. E não é, eu até falo, não é produzir prova, é registrar realidades, né? O pai, aquele sustento que o filho mantinha para uma família e vem a óbito. E como fica essa família? Como que a gente consegue provar essa dependência? Porque a grande questão é essa, você provar. E na ausência da classe 2 dos pais, tem os irmãos, né? Os irmãos também menores de 21 anos, que dependia do segurado, que veio a óbito, ou também com deficiência. E as pessoas desconhecem isso, É sabendo tudo que na uma lei, né? classe. Está na lei. Uma vez, Zenaide, você falou assim, eu só registrei. Todo mundo que começa a advogar na área previdenciária tem que ler a IN, o decreto, a lei de benefício, a lei de custeio. É quase que como é que fala? É o dever de casa do advogado previdenciário. Isso. Tem que saber, porque senão não vai conseguir exercer a atividade, né? E eu falo que é um processo mal feito, você vai estender ele mais do que deveria, mais do que o necessário, né? E aí um exemplo, eu até trouxe, eu escrevi aqui um exemplo prático, o seu João Carlos lá, que é fictício, ele deixou os seguintes familiares: uma esposa, um filho de 11 anos, uma filha de 25 com deficiência intelectual grave e uma filha de 23. Os pais e o irmão também de 33 anos. Quem vai ter direito à pensão? Aí a gente tem que observar as classes. Quem vai ter? A esposa, né? O filho menor. E o filho de 25 anos, mas com Deficiente. deficiência. Então, assim, e uma classe, não tendo a esposa, não tendo os filhos, vai para os pais. Mas tudo é uma questão realmente de prova, né? Que a gente precisa ter na hora de provar essa dependência. Porque eu sempre falo com meus clientes, não é o fato de estar casado ou de estar em união que garante a pensão. Eu já vi casos da pessoa que estava separada de fato, tinha certidão de casamento, e na hora de requerer aposentadoria, não conseguiu. Por quê? Porque estava separada de fato e não existia a dependência econômica. E ela juntou documentos que fez essa prova contra ela. Então, a importância de você compreender o fato gerador do benefício é o evento morte. Mas eles têm requisitos, né, Zenaide? São requisitos que são imprescindíveis. Eu falo assim, que na hora quem vai fazer o registro do óbito tem que ser uma pessoa muito calma. Tem que ser uma pessoa calma para colocar o endereço correto, para colocar o nome correto, para declarar que tinha filho, que tinha esposa, que tinha companheira, que tinha companheiro, né? Que hoje nós podemos ter pensão para pessoas do mesmo sexo, não tem essa distinção. Isso. Mas tem que estar certinho. O primeiro documento que é exigido é a certidão de óbito. Isso. Eu já vi erros materiais em certidão de óbito que trouxeram prejuízos, porque até você arrumar, e não é um documento que você vai lá e corrige para mim.
Não, Você sabe disso. você tem que ir. Ainda tem que ir para a vara de registros públicos para poder o juiz Para da vara fazer a de registros públicos correção. fazer a correção. Fazer a correção. E não cita os filhos. Não fala se é filhos menores, maiores. Não cita a esposa. Não cita a companheira ou companheiro, o endereço. Fala assim, a exigência da qualidade de segurado da pessoa que faleceu. Tive uma situação também, a gente está tentando buscar uma saída, mas assim, é complicado. A pessoa faleceu de 38 anos, infartou por conta do Covid, deixou a esposa e 2 filhos menores. Eu peguei a documentação, CNIS, né? Toda aquela documentação para a gente ver a qualidade segurada, CNIS, carteira de trabalho, carnê, o que, né? Buscando. E ele tinha parado de contribuir muito tempo. A minha esperança, eu sabia que o INSS, nós temos o requisito qualidade segurado, porque assim, o benefício não exige carência, mas exige qualidade segurada. Em termos, né, porque eu vou tratar de um pormenor agora na mudança da lei com relação a essa carência. E aí, o que aconteceu? Eu sabia que ele tinha, eu poderia garantir pelo menos 24 meses de período de graça para ele. Porque ele tinha mais de mais de um ano, ele já tinha contribuído 10 anos, mas ele ficou desempregado. E aí meu coração doeu, porque eu queria garantir os 36 meses de período de graça, que a Justiça garante e o INSS não. O INSS só garante 24 meses de período de graça. Só que ele não teve nenhum registro desse desemprego. Aí você me pergunta assim, mas Alexandra, como a gente poderia fazer isso? O antigo Cine. Se você não recebeu o seguro-desemprego, que a própria legislação diz que não significa que você recebeu seguro-desemprego, que houve o desemprego, não é bem assim. Mas se você faz um registro de que você está procurando emprego, que hoje é o Trabalhador Nacional, é o antigo Cine, faz o registro lá, você garante mais um ano de período de graça. Isso para todos os benefícios, não é só pensão por morte. E nesse caso, esse cliente, ele havia perdido a qualidade segurada. É muito importante, né? Hoje é a Secretaria do Trabalho, né? Que é o antigo Ministério do Trabalho. Exatamente. Secretaria do Trabalho, e a pessoa vai lá e faz Eles publicam toda hora, divulgam vagas de emprego. A pessoa Exatamente. vai lá, registra. Esse site, era o antigo Cine, que era conhecido como Cine, virou Trabalhador, né, Nacional. Você vai lá e se candidata ao emprego. Isso garante um ano de período de graça, não só para pensão por morte, para proteger a família que ficou, mas para todos os outros benefícios. Mas aí, infelizmente, esse cliente, essa esposa, né, essa viúva, não tem direito, porque houve a perda da qualidade segurada. E o direito a benefício, ele tem que ter a contribuição. É seguro, né? É uma seguridade. Tem que ter efetivas contribuições. Isso causou, eu falo que é o pior momento para o advogado previdenciarista falar, assim, você não tem direito. E olha, para sair isso da minha boca, eu me viro, assim, eu tento de todas as maneiras para ver se a gente consegue resgatar. O professor Malco nos ensina essa questão da carência, né? E aí não é possível, não é possível. E um dos requisitos mais importantes é a qualidade dependente, né? A qualidade dependente, conforme a gente falou, para o da classe 1, que é a esposa, o esposo, o companheiro, a companheira, os filhos menores de 20 anos, há uma presunção, né? Que com a certidão de casamento, reside no mesmo lugar, há uma dependência econômica. Então, a lei diz, você não precisa provar que você depende economicamente. Então, a esposa com a certidão de casamento,
os documentos que precisa, o cuidado do comprovante de residência, tá no mesmo, é uma realidade, entra com o pedido, não vai ter problema, né? Todos aqueles documentos exigidos, tá? Caiu, Oi, caiu a Zenaide. internet. Eu Deu uma vi, pausada aí. deu uma pausada, mas eu não entendi. E aí, A o que qualidade de acontece? dependentes, né? Isso. Comprovar. E o registro, corrigindo, chama Trabalhador Brasil. Pessoa desempregada, situação de desemprego, faça o registro lá, para garantir a extensão do período de graça e garantir um benefício. Você vai estar fugindo do indeferimento pela perda da qualidade segurada. Contribuiu, às vezes, tantos anos. Pega um CNIS, que é um histórico de contribuição, mas na hora que vai requerer o benefício, não tem o principal requisito, que é falta qualidade segurada, né? E aí é muito triste. Isso. E a qualidade do dependente, né? Isso é a qualidade, como você comprova no INSS essa qualidade de dependente. Conforme eu falei, a gente não tem maiores dificuldades para aquela que é casada, para quem é casado, né? Que tem uma certidão de casamento. Eu vou falar também da questão daquela que é separada ou divorciada, né, que nós conversamos, e que depende economicamente, e essa dependência é garantida por uma pensão alimentícia, já definida numa sentença judicial. Eu já eu fiz a pensão por morte da minha sogra. Na época o INSS estava funcionando, eu fui com ela e fiz também com a mãe do meu cunhado. Elas ficam tão nervosas, e elas eram separadas e recebiam pensão alimentícia. E eu falei para elas, não se preocupe, fica tranquila, essa pensão alimentícia é uma prova da sua dependência econômica, você vai ter direito à sua pensão por morte, não se preocupe. Mas elas ficavam tão nervosas, tão nervosas, tão nervosas. Assim, porque eu acho que as pessoas falam muito, ou falam que não tem direito, ou falam que não deve, e elas foram tremendo. E lógico, a minha sogra é viva até hoje, recebe a pensão por morte do meu sogro, tá lá, mas você vê o medo, pela falta Sim, mesmo e até é de justificável, informação. né? E é E é justificável, né? justificável. Por Porque quê? Porque você geralmente, entende principalmente para dona de casa, né? só Principalmente para dona de casa, que é uma senhora exatamente. que não está acostumada a lidar com o serviço público, e para Isso. ela, E na ideia, assim, eu não sou casada, então eu não tenho direito. E não é isso, o benefício é para proteger quem tem dependência econômica. Hoje nós temos precedentes que ainda que a pessoa que separa, olha que interessante, depois eu até passo precedente aqui, ainda que a pessoa tenha se separado e ocorre o óbito e ela não receber a pensão alimentícia, se essa dependência econômica é superveniente, surge depois, e aí é uma questão, conforme nós falamos, de prova, essa pessoa vai ter direito à pensão por morte. sim, o principal é mostrar a dependência A econômica e dependência também o econômica, vínculo familiar, né? ainda que superveniente, ela era ex-esposa, né? Ó, ela era ex-esposa, ó, precedente, uma súmula 336 do STJ. A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. Então, tem direito. Dá trabalho? Dá, porque tem que ter prova. Ela ficou doente, se tornou incapaz, teve alguma situação, né, de risco social e não vai ficar exposta, né, sem um meio de subsistência. A justiça, já precedente da STJ, nos garante isso. Isso eu falo, com certeza é vitória da advocacia, né? Porque a legislação também ela é formada
pelo trabalho árduo da advocacia. Não tem Sim. É, outra é como coisa. você falou, se você me permite, Sim. recentemente fui procurada por uma pessoa que não se conformava, que era cunhada, né? O irmão dela faleceu, a cunhada estava separada do marido já há algum tempo, separada de fato, não houve divórcio nem separação judicial, e ele vivia já com uma outra pessoa. Então, eu soube dessa informação e ela depois me ligou e falando outra situação. Deu para notar que ela já vinha fazendo consultas com outros advogados para confirmar que ela não achava injusto que a Ah, ex-cunhada tinha um casamento de 30 anos com o irmão e a outra que convivia com ele foi e conseguiu a pensão. Aí eu perguntei, ela recebia por fora, mesmo não estando judicialmente, ele mandava dinheiro para ela, tem uma comprovação de depósito bancário, alguma coisa dessa forma, que tem que provar a dependência econômica. sim, Se ela sim, não sim. comprovar, ela não vai ter condições de conseguir dividir a pensão, né? Ainda mais Uhum, agora, uhum. com com Sim, essa sim. alteração, como que ela Nós vai tivemos conseguir? uma pessoa comentou aqui, o INSS exige a união estável, nós devemos provar a dependência econômica. O INSS exige a comprovação da dependência econômica. Isso. Existiu o entendimento que porque assim, a companheira ou companheiro estão na classe 1. A presunção da dependência econômica é presumida. Eu não precisaria provar desde que a gente tenha a escritura pública, né, de união estável, a escritura declaratória da união estável. E a Só lei fala que, expressamente da dependência econômica. exatamente, eu te trazendo um exemplo, tá, Zenaide? Eu fiz uma pensão por morte de uma senhora de 70 anos. Ela conviveu 36 anos em união estável e o marido veio a óbito. E aí ela me procurou para poder fazer, e ela não tinha a escritura de união estável. Ela não tinha. E aí ela foi orientada a fazer uma pós-mortem, que eu não usei. Eu não usei. Por quê? Porque eu consegui provar a dependência econômica dela com documentos que não precisou da escritura de união estável. A dependência econômica ficou clara com os documentos que eu vou falar aqui depois para dar dica para os colegas. E eu não usei, eu não fiz, eu não preciso, aliás, eu nem quis usar a escritura porque é pós-mortem. Eu Uhum. achei, no meu entendimento jurídico, não ia fazer diferença. Aliás, até atrapalharia, entendeu? E ela realmente, de fato, viveu 36 anos, tinha filhos comuns, morava no mesmo endereço. A dificuldade, às vezes, das pessoas mais simples é ter esses documentos. Nem todo mundo declara imposto de renda. E, às vezes a pessoa mora não é uma casa que tem um endereço no nome dela para a gente poder usar como prova. Então, essa é a grande dificuldade. Hoje todo mundo tira foto, celular é fácil, né? Mas essas pessoas falam assim, não tinha fotografia em algumas épocas. E dessa senhora era uma situação dessa. E eu consegui a pensão por morte dela em 4 meses, sem problemas. Os problemas vêm com a prova, porque hoje, eu falo assim, hoje a prova que exige de ser contemporânea, né, que veio com o decreto, que essa prova tem que ser contemporânea dentro de 2 anos, que aí é uma covardia. Porque essa senhora, se ela vivesse, a exemplo, ela viveu 36 anos, ela tem filha maior de idade com ele, tem uma vida, tem testemunhas, a gente pode usar a testemunha numa justificação administrativa, né? Fazer o uso dessas junto com a prova material, mas ela de fato viveu. E se eu não tenho essas duas provas, que hoje a lei é muito clara,
Não são três mais provas, não são três provas mais, são duas provas. Dentro desses 2 anos, eu não tenho direito ao benefício, pelo menos na seara administrativa. Absurdo, né? Lógico que a gente vai buscar, vamos brigar lá no judiciário, mas para conseguir um benefício mais rápido, para atender essa família que ficou desprovida de meios de subsistência, eu não vou ter como. Eu preciso dessa prova atual de 2 anos. E aí que começa os percalços da advocacia. É o nosso trabalho, né? Nós estudamos diariamente para isso, né? Eu falo que a gente dorme e acorda com uma portaria, uma medida provisória, e mudou o precedente, jogou o tema e vamos seguindo, né? Hoje, uma coisa que mudou também é o prazo. Até quando eu posso pedir esse benefício? Era 30 dias, depois mudou para 90, agora é 180 e 90. Como que é isso? Então, houve uma evolução da legislação, né, que veio de 2015 para cá, com as leis, com as mudanças, né? Era 30 dias. Qual a importância de observar esse prazo? Uma família que perdeu um ente querido tem que se preocupar realmente com o prazo. Faz toda a diferença. Porque se você demorar hoje é 90 dias, né? Hoje é 90 dias. Passar, 90 dias, passa. Eu tive clientes que passaram de 90 dias. A data do óbito é a data do início da pensão por morte, a DIB, que a gente chama, né? Data de início de benefício. Essa data de início de benefício, ela vai coincidir com a data do óbito se você pedir dentro desse prazo de 90 dias. Passou desse tempo, vai ser na data do requerimento, né? Absurdo, né? E um adendo, né, que o menor de 16 anos, que é absolutamente incapaz, ele, se tiver um dependente, né, um filho menor de 16 anos, você tem um prazo de 180 dias. Há uma discussão que para o menor não há prescrição, mas eu prefiro, eu compreendo essa discussão, eu também não concordo, mas eu prefiro proteger doutora Alexandra, eu prefiro esclarecer o meu cliente, orientar ele a fazer tudo direitinho dentro dos 180 meses para ele garantir o benefício dele, do que causar muito problema na justiça, né? E aí você faz dentro dos 90 dias ou 180 dias e você não vai ter nenhum problema em garantir o benefício do seu cliente desde o óbito, né? Conforme eu falei, houve essa variação, mas quem pediu hoje, quem pede hoje, no dia de hoje, 90 dias, e se tiver menor de 16 anos, 180 dias. Então, eu falo, a família se enxuga as lágrimas, reúne forças e vai buscar o seu direito junto à Previdência, né? Quando que dá o fim da pensão? Para a gente falar da famigerada cota parte. Isso é um absurdo. Né, Zenaide? Vamos lá, né? A pensão, hoje muitos colegas, muitas pessoas levam um susto muito grande quando descobre. Eu tive amigos que me ligaram, doutora, isso vai me atingir? Eu perdi o tal parente, como é que vai ser? E, infelizmente, as notícias não são as melhores, né, Zenaide? A pensão por morte, ela era concedida no valor de 100%. A viúva, se a pessoa era aposentada, né, se o falecido instituidor era aposentado, seria 100% do valor da aposentadoria dele. Se ele não fosse aposentado e gostaria, e aí veio a óbito, tendo os requisitos qualidade segurado, né? Ele era transformada em aposentadoria por invalidez 100%.
Era assim, 100%, né? E hoje, com essas mudanças que vieram aí, né? Tentaram em 2015, não conseguiram, mas aí veio, né, com a reforma, né, com a emenda constitucional, a famigerada cota parte, né? 50% da cota familiar e 10% para cada dependente, incluindo a viúva, né? Então, hoje, para a pessoa ter um benefício de 100%, ela tem que ter ela mais de 5 filhos para dar os 100%. Caso contrário, vai ser. Eu falo esposa, mas inclui o esposo também, né? O cônjuge, o companheiro, é 50% e 10% para cada dependente. Então, se a mulher e um filho, vai ser 70%, né? 10%, 50% da cota familiar e 10% de cada um. E aí é um choque. É um choque para uma família que recebe R$ 4.000, vai receber 60%, 70%. E isso se a pessoa já era aposentada. Agora, se a pessoa não é aposentada e vai receber um benefício de aposentadoria por invalidez convertida em pensão por morte, o choque é maior ainda, porque o cálculo da aposentadoria por invalidez é 60%, é um coeficiente de 60%. Então, é feita uma média, um cálculo, e esse coeficiente de 60% vai ser a pensão por morte. Então, assim, são as mudanças. Elas são reais. Na questão da aposentadoria por invalidez, está tendo discussões na justiça, né, da validade dessas normas, da constitucionalidade dessas normas, mas hoje elas o tempus rege atum, essa lei que está regendo o dia de hoje, né? E quem faleceu de 13 de novembro de 2019 para frente é essa realidade. Até então, são os direitos adquiridos, né? A pessoa não muda. E essa cota, ela também deixou de ser revertida, né? Fala reversão de cota, né? E os filhos, por exemplo, o exemplo é a melhor coisa. O filho alcança a maioridade, maior de 21 anos, a cota dele iria para a mãe, né? Ou para os outros, ou ratearia entre os outros dependentes. Ia ser feita uma nova divisão. Exatamente, o valor sempre seria aquele. Hoje não. Falei de exceção, com exceção do filho ou da filha, ou do dependente com invalidez ou deficiência, não, mas essa cota de 10% do dependente, ela vai ser extinta com a maioridade. Aí é outro choque que essa pensionista ou esse pensionista vai sofrer no bolso, né, financeiramente. Uma mudança também, que, conforme eu falei, que não tinha carência a pensão. E os doutrinadores falam que a exigência de hoje também não é carência, é um limitador do tempo de contribuição. Eu acho até engraçado, porque para mim é carência. É um retrocesso, exatamente, Vitória. Nós estamos com um retrocesso. A pensão hoje, ela está nos moldes do que era lá atrás. A gente retrocedeu realmente. O 85, por aí, era dessa forma. Mas nós existia reversão. Realmente. Direito social, ele não pode ser mitigado, ele não pode sofrer retrocesso. Mas com essas mudanças, com a justificativa de gastos, fazendo uma comparação com países estrangeiros, nós estamos retrocedendo. Não tem outra palavra, tá? E aí um ponto que sofreu uma mudança, tem uma mudança muito grande, é o tempo exigido de contribuição e o tempo de um casamento ou união. Melhor explicando.
Se a pessoa, a gente fala assim, joga, né, a bomba e vem com detalhes. Se a pessoa tinha é, contribuições, contribuições que ela faz mensalmente, menores que 18 meses, e menos de 2 anos de casamento ou de união, ela vai receber a pensão, mas por 4 meses. Absurdo, né? Não é carência. Não é Pois é. carência. Porque, né, não é carência, não precisa de carência da pensão. Mas colocou essa restrição. Se você tem menos de 18 meses de contribuição e menos de 2 anos de convivência como família ou casado, você vai ter uma pensão de 4 meses. E eu tive um caso desse no escritório, só que a pessoa, eu fiz o recurso. Quando chegou para mim, já era recurso. É recurso ordinário. Teve já estava na justiça. Assim, a gente pode fazer muito pouco quando está nessa fase, mas tem solução, né? Mas a gente faz muito pouco. E no caso, teve oitiva de testemunhas, teve provas, só que as provas juntadas foram com menos de 2 anos de convivência. E a oitiva e a declaração das testemunhas, né, o depoimento delas não foi suficiente para mudar o entendimento do juiz, né? E ele deu uma sentença desfavorável, concede a pensão, mas por 4 meses. E é um choque. Eu confesso para você, não existe, Vitória. Não existe constitucionalidade nisso, né? Nós temos algumas discussões já, né? E eu acredito que vamos ter brigas aí, boas brigas na justiça. Até mesmo os discutir. juízes que são doutrinadores já discutem a inconstitucionalidade, né, dessa legislação. Infelizmente, quem redigiu essa lei não entende nada de previdência, não entende nada de custeio. Exatamente. E aí, enquanto está se discutindo, os casos estão acontecendo e estão sendo aplicados. O que vai ser no futuro, com certeza. Eu tenho esperança, eu tenho boas esperanças de que isso, de alguma forma, seja alterado, né? E aí, vamos lá. E o que passou de 18 meses e mais 2 anos, tem 18 meses de contribuição, tá? E mais de 2 anos de duração de casamento ou união estável. Como que fica? A pensão vai ser concedida, né, provando a dependência econômica, só que nós tivemos em 2015 a introdução da idade, o limitador idade, né? Eu também falei assim, gente, eu estou tendo todos os casos possíveis. Eu atendi a cliente essa semana, o marido também morreu de Covid, tem um filho de 4 anos, e ela tem poucas provas, muito poucas provas de união estável, e ela tem 37 anos, então ela vai receber a pensão, se eu conseguir, por 15 anos. Né? Esse ano aumentou de 44 para 45, então para essa pensão ser vitalícia, nos moldes, né, que eram, a pessoa tem que ter mais de 45 anos. Então, há uma tabela, a lei diz, então, se você tem menos de 22 anos e vem a cumprir o requisito e ter essa pensão vai durar por 3 anos. Se for entre 22 e 27, está na lei, né, Zenaide? Essa pensão vai durar 6 anos. E vai assim, escalonado, de 28 a 30, 10 anos. De 31 a 41, 15 anos. De 42 a 44, 20 anos. E acima de 45 anos, a pessoa vai ter uma pensão vitalícia, com a exclusão das cotas se os filhos vierem a alcançar a maioridade. É isso. Outra inconstitucionalidade que deve ser arguída também, né? É isso.
Esse é um marco temporal, né? Essa regra vale desde 18/6/2015, né? Foi pela emenda, pela medida provisória que se tornou lei e alterou. E é o que temos, né? Lógico, tem as exceções também com relação à deficiência, né? Conforme eu falei, a invalidade e uma deficiência mental, intelectual grave isso aí vai se perdurar enquanto permanecer a invalidez, porque, conforme eu falei, tem a perícia. Se na perícia constatar que houve a retomada da capacidade, a pessoa vai ficar o período que faltar, que for determinado, ou pelo limite 18, 2 anos, ou pela tabela de limitador de idade, né? E voltando à questão do valor da pensão, mas falando no aspecto de cumulação, porque conforme o valor eu falei, né, baseado numa aposentadoria que a pessoa recebe, ou na aposentadoria por invalidez, respeitando as cotas, né? Agora, e se a pessoa, essa mudança não respeitou a lei de custeio, né? Porque se duas pessoas contribuem, são duas pessoas distintas, duas contribuições distintas. Qual é a questão de não poder acumular da forma que era, né? E aí também criaram até a emenda, você era 100%, não tinha problema. Depois veio a tabela. É uma regra que eu falo que ela é até difícil de aplicar. Para quem faz cálculo, sofre com ela. Veio com o decreto 10.410 e a pessoa ela vai escolher, por exemplo, eu passei isso ano passado. Logo na primeira semana de Covid, eu perdi esse cliente que eu falei com você, que ele estava em vias de aposentar. Estou até fazendo um processo de revisão. E ele não faltava um tempo para ele aposentar, então ele foi aposentado por invalidez ainda, e a esposa era aposentada. Então ela ficou com a aposentadoria dela, 100%, que era o melhor benefício, e pegou 60% do valor que ele receberia se aposentado por invalidez fosse. Em termos de valor, porque eu sei porque eu que fiz, se ele estivesse aposentado por invalidez, ele receberia R$ 3.800, se fosse 100%. Como a acumulação dá um percentual, 60% foi o quê? Dá 1.500 e pouco, porque não é 60%. Você pega o salário mínimo e 60% do valor que passa do salário mínimo. Há uma tabela. Está lá no artigo também da lei, falando dessa possibilidade de acumulação, pode acumular. Inclusive, eu também atendi uma cliente, meus clientes que são pensionistas por morte, e que completam o requisito para aposentar por idade, morrem de medo. Porque há uma sandice de que eles não podem ser pensionistas e aposentados. Ainda falo, doutora, tá certo isso? Eu posso mesmo? Não está só certo, como o INSS vai conceder. Então, eu aposentei algumas pessoas por idade também, que eram pensionistas por morte, e receberam a aposentadoria por idade. E por ser salário mínimo, 2 salários mínimos. Salário mínimo não tem problema, né, Zenaide? Salário mínimo. Agora, passou esse salário mínimo, entra nessa tabela do decreto 10.410, que vai escalonando. Dependendo de quanto você ganha, ele vai escalonando quanto você ganha na segunda pensão, que é Esse eu acho também uma covardia, porque foram duas contribuições distintas. Né? Então, eu não vejo o porquê, tá, de causar essa limitação no segundo benefício, né? E as outras questões, as outras possibilidades de acumulação, né? Pensão por regimes distintos, que a pessoa pode, aí tem uma regra também, que não é objeto aqui
da nossa live. E eu vou entrar na questão dos documentos. Quais são os documentos, né? E acho que dá até... Esse assunto, ele é interessante, porque ele vai fazer toda a diferença no êxito da conquista, de conseguir o benefício, né? Ele vai fazer toda a diferença. É parar e não juntar documentos, mas é estudar, entender o que está sendo feito, quais documentos são indispensáveis para que você possa garantir a subsistência dessa família, que já está passando por perdas e ainda vai ter o luto e a dificuldade financeira a ser implantada. Eu fico... É isso aí, doutor. No final, acho que o objetivo é todo mundo ganhando salário mínimo. Essa história a gente já sabe há mais de 10 anos, quase 20 anos, que a Previdência já está planejando isso. A gente estuda isso para mais de 10 anos, né? Todo ano a gente se encontra em congressos, né? Se encontrava em congressos até 2019 e discutia exaustivamente, via as pessoas que são referências, né, de conhecimento, de estudo nas nossas vidas, falando sobre isso. O objetivo realmente é cada mundo ter salário mínimo, né? E os documentos, conforme eu falei, para quem tem um casamento, não está separado de fato também, que isso pode ser questionado, né? Mas tem a certidão de casamento, tem a certidão do óbito, documentos de identidade, RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento dos filhos menores. A maior dificuldade é entrar no sistema Meu INSS, que você tem que juntar esses documentos, ou ligar para um 135 para depois apresentar esse documento pessoalmente. E hoje é uma dificuldade, porque as agências, pelo menos em Volta Redonda, funcionam basicamente para perícia e para defesa. Eu fui para apresentar uma defesa administrativa por agendamento e perícia. Fora isso, não tem como. Exigência também, está tudo sendo virtual. E aí, nós voltamos à questão da união estável, de comprovar essa convivência. Porque, igual eu falei, a união estável, tendo documento até então, era uma prova da dependência econômica. Só que exige-se outros documentos e hoje esses documentos têm que ser contemporâneos. Precisa estar atualizando. Eu vi um professor falando todo ano as famílias vão ter que atualizar os seus documentos para deixar registrado uma realidade, para que não tenha aborrecimento, porque eu falo, não manda recado, vem de surpresa, né? Muitas situações vêm de surpresa. E na hora, como é que você vai ter esse documento? Não tem esse documento, né? Um documento, um comprovante de residência dos dois no mesmo endereço. Parece algo tão simples, Zenaide, mas a experiência diária mostra que não é simples assim. Ainda mais... Não se preocupam, né? Não se preocupam. Então, porque eu falo, se você tem a certidão do filho, é um documento público, tá lá. A pensão do filho vai estar garantida. Eu já vi situações que o INSS concede benefício só para criança, não para companheira, e quando o filho alcança a maioridade, ela descobre que era só o filho que recebeu a pensão, que ela não tinha direito. Né? E aí, imagino, como é que se prova isso tanto tempo depois? Eu já vi isso aí de experiência própria, tá? E aí tem uma lista de documentos que comprovam a dependência que o próprio INSS disponibiliza. Está lá no site do INSS. E esses documentos, eles não são taxativos. Temos precedentes que dizem que eles são exemplificativos. Né? E aí eu falo, precisamos saber. Se eles dão uma lista, vamos pensar em outros. Que no final ainda coloca assim, outros. Que outros? Fotos com data. Fotos comemorativas da família com data. Imposto de renda.
esse cliente tinha, o que me salvou, assim, que salvou o benefício. Ele tinha esse imposto de renda declarado, que é como dependente, a pólice de seguro, tantos outros documentos, gastos mesmo que as pessoas têm com a casa, com comida, com compra, mas não tem prova. Você vai ser, doutora, eu não guardei nada. Remédio, igual você falou, às vezes deu uma ajuda de custo, não tem nada que registre, faz uma transferência bancária, aprende a usar uma transferência para você ter um registro dessa dependência econômica, porque esse documento fará toda a diferença se um dia a pessoa precisar pedir pensão por morte e precisar comprovar a dependência econômica. Fará toda a diferença nessa hora. E aí, Zenaide, eu nem sei quanto tempo a gente tem para falar, é comigo mesmo. A gente já está quase 1 hora. Para falar é comigo mesmo. A gente praticamente já está 1 hora já. Tá. A gente só tem que acelerar um pouco, porque para o vídeo poder salvar, não ficar muito grande, muito pesado, para poder compartilhar. Não, na hora que você falar encerra, a gente fecha aqui, não tem problema nenhum. Tá? E aí eu vou falar só alguns precedentes aí, se os colegas que ainda estão presentes quiserem anotar, né? Eu trouxe alguns precedentes, ó, do STJ 416, é devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido a qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção da aposentadoria até a data do seu óbito. Eu tive uma experiência com nessa questão. A pessoa faleceu recebendo LOAS e deixou 3 filhos menores. E LOAS, BPC, não gera pensão, né, Zenaide? É um benefício assistencial que morre com a pessoa. E aí, eu vendo a documentação, eu consegui mostrar que ele tinha carência e idade para aposentar por idade. Eu entrei com a ação pedindo a aposentadoria por idade, convertendo pensão por morte para as crianças. É o que diz aqui. Então, ele pode ter perdido a qualidade segurado, mas ele tinha o direito a um benefício para a obtenção da aposentadoria na data do óbito, ele tem direito à pensão por morte. E parece que não, mas algumas pessoas realmente nem sabem que tem direito, às vezes, a aposentar por idade, já tem. As pessoas a maioria são simples, né? Isso. Vamos lá. E falta mais a divulgação, apesar de estar no site do INSS, às vezes sai notícias de jornais, mas nem todas as pessoas têm acesso a essas informações. Não acessam. A que eu falei, né, do STJ 336, a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial, não quis pensão alimentícia, tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido se comprovar a necessidade econômica superveniente. Olha só. E o tema do STJ, o 732, que foi julgado o mérito, né? O menor sob guarda tem direito à concessão de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica. Eles seguiram a linha do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E aí funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial. Prevaleceu a lei especial, né? E da TNU, dos 24 anos que eu te falei, é um precedente da TNU, número 37, a pensão por morte devido ao filho de 21 anos de idade não se prorroga pela dependência do curso universitário. Eu trago isso para mostrar, assim, não como derrota, né, mas para mostrar, assim, como que o advogado atua buscando o direito, para chegar até na TNU, para tentar garantir. Que lógico que precisa, mas, enfim, quem sabe no futuro isso pode ser revisto. Se estamos retroagindo, vou ter esperança de que a gente pode vir a buscar coisas melhores por aí, não é verdade? Já fiz pensão com certidão de casamento na década de 70, tivemos que atualizar a certidão.
Geralmente, quando a certidão está muito, o documento está muito gasto, muito velho, eles pedem a atualização, que não é nem muito difícil, né? Só que assim, da década de 70, eu não sei nem se teria esse registro, né? Mas aí, no caso, seria buscar outro tipo de prova que mostre a dependência econômica, né? Porque a certidão de casamento é uma das provas, não é a prova, né? A prova é o óbito, e ele tem que fazer, né? E tem um enunciado 4 do Conselho de Recurso da Previdência Social, que eu falo assim que os precedentes do Conselho de Recurso às vezes são até mais favoráveis. E aí existe. Olha que interessante, ó, esse enunciado 4, item 1, ele fala que a dependência ele pode ser parcial. Você pode estar trabalhando, não tem problema, devendo, no entanto, representar um auxílio substancial permanente necessário, cuja falta acarretaria desequilíbrio dos meios de subsistência do dependente. Então, e ainda fala, ó, o recebimento de ajuda econômica ou financeira sob qualquer forma, ainda que superveniente, poderá caracterizar a dependência econômica parcial, observando os demais elementos de prova no caso concreto. Isso aqui na seara administrativa. Aqui na seara administrativa, enunciado 4, são vários outros itens, eu grifei os que seriam interessantes para trazer, né? E hoje tem também, eu não sei se eu falei, a habilitação provisória. É uma proteção do INSS, né? Para aquele que está discutindo dependência econômica, e aí a cota parte dele vai ser separada, esperando o final, o trânsito em julgado, o final do processo, para saber se a pessoa que está pleiteando aquela cota de fato tem interesse. Antigamente não, a INSS acabava tendo que pagar de novo, né? E aí agora com essa habilitação provisória, ele garante a pessoa que está discutindo e também a INSS também não é prejudicado, né? Isso também veio com as mudanças. É interessante. E, minha amiga, encerrando, né? Se você tiver alguma coisa mais que você queira perguntar ou falar, ou mais alguma prova que você queira que eu cite aqui na questão de dependência econômica, com você. Não, eu falei se você permitisse, a gente, mais para frente, você vê a sua agenda, a gente marcar uma outra, falar só sobre a dependência econômica, para fins de pensão por morte. Eu acho que seria interessante. Porque é uma situação muito complicada, porque algumas pessoas realmente não entendem, né? Principalmente as mulheres que são separadas, e conforme você já trouxe aí para a gente, essas decisões que pode haver a necessidade superveniente, né? Então, isso é importante. Então, a gente explorar mais essa situação, se você permitir. Aí você verificar. Eu não tua agenda aí para um horáriozinho pra gente. Não, com certeza. Eu não vi as perguntas da maioria aqui, eu não sei se eu você também não viu, conseguia, mas... Também não consegui ver. Mas eu vi aqui, o professor Alex, foi presidente da OAB aqui, um querido, um doutor Alex, eu chamo ele de professor, porque ele foi meu professor orientador de TCC. E aí eu estava aqui nos prestigiando, obrigada a todos aí que estiveram aí com a gente. E o dia que você marcar, Zenai, isso é um prazer poder falar com você. Também a gente pode falar de outros assuntos. O meu amigo Elias Isaías aqui, que eu não poderia deixar de citar, Janaína, são os meus amigos e parentes e não dá nem para descrever quantas pessoas queridas estão aqui até agora com a gente aqui. A audiência foi muito boa. Pelo caminho. Passou de 50 pessoas. Não é? Agradeço mesmo pela oportunidade de trazer tanta relevância, informações relevantes. Eu não gostaria que ninguém precisasse delas, mas infelizmente faz parte da nossa vida,
né? E informação é poder realmente, e eu sou agradecida a você por essa oportunidade, né, Nath, de falar de um assunto tão delicado e uma área que eu falo para você, eu amo direito previdenciário, amo o que eu faço. Tenho um carinho especial pelos meus amigos, meus clientes, as pessoas, dos meus colegas, parceiros, tem muitos parceiros, estavam aqui também na live. E o dia que você precisar, pode me chamar, me convidar, eu venho com o maior prazer de trazer. A gente vai falar, então, de dependência econômica. Isso, sou eu que tenho que agradecer em nome, principalmente do nosso grupo de estudo de direito previdenciário, do qual você faz parte, né? E os colegas aqui, muitos colegas do grupo, eu vi aqui que participaram, fizeram perguntas, mas ficaram tão corridas também que não deu para ler. Eu também não queria te interromper, porque você tinha muita informação para dar, né? E iria também... O colega pediu a jurisprudência, eu Você mando pode também. jogar no grupo, se você quiser. Jogo, com certeza. Meus colegas, né, de grupo, com certeza a gente vai disponibilizar o material também, sem problema. E estamos aqui. Se puder ser útil, obrigada mesmo. Mais uma vez. Agradeço. Eu queria aproveitar e já fazer um anúncio, que lá para dia 7 de julho, nós vamos ter a presença também do professor Alexandre Triquez, lá do Rio Grande do Sul, né, que fez parte do IBDP, e tive a honra de conhecê-lo. Previdência administrativa. Ele é o Papa, é um dos papas da Previdência Administrativa, né, do processo administrativo. É autor de vários livros, né, professor mesmo. Eu tive a honra de conhecê-lo quando eu estava na coordenação do IBDP aqui no Rio, sempre presente em algumas situações. Né? Oi? Sempre presente nos nossos congressos, né? Eu fiz algumas oficinas com ele, imperdível. Uma das primeiras que ele fez foi lá no Costão do Santinho, que eu me lembro, foi uma das primeiras, né? E depois ele já ficou direto fazendo várias outras, e hoje atualmente ele faz parte do grupo G4, dos 4 professores lá do Sul, né? Do Rio Grande do Sul, principalmente. Sim. O doutor Fernando Rubim. O sonho da presidência, né, Fernanda? Isso. E também vamos ter também uma entrevista também com o professor Rubim, Fernando Rubim, que também é processualista, e também professor de direito previdenciário ligado ao direito do processo civil. E o doutor Fernando Rubim já aceitou o convite, vai estar aqui com a gente, né? E também estou esperando a coragem de algumas colegas que ficaram com medo de fazer a live, fazer essas entrevistas. É uma coisa tão fácil, elas dominam bem toda a matéria e não vejo motivo para ficar com medo. A sensação que eu tenho é que faltou alguma coisa, eu sempre tenho, porque o assunto é muito extenso, tem muitas nuances, são muitos detalhes, né? Mas a gente marca outra, especializa no assunto, traz mais dicas. Pode contar comigo sempre, minha amiga. E assim, eu estou maravilhada aqui com as pessoas que participaram, a Grace Kelly, minha irmã, advogada também. Tantos amigos que eu fico com medo até de deixar de citar aqui e depois ficar chateado. A minha família, que eu falei que não poderia deixar de participar. Meu estagiário está aqui assistindo, Marcelo Giovanni, que é meu marido, está estagiando comigo. E tantos outros aqui que estão com a gente até essa hora, né? Muito agradecida mesmo. E sempre que precisar, é uma honra poder contribuir um pouquinho com a advocacia previdenciária. O Estado do Rio de Janeiro tem feito diferença, né? Você tem feito diferença trazendo esse campo, essa oportunidade nos nossos grupos de estudo, sempre presente, trazendo novidades diárias. Às vezes a gente não dá nem conta, né, de acompanhar, e estamos juntas, minha amiga. Prazer, doutora. Vamos, uma honra.
o nosso objetivo também com essas entrevistas é prestigiar os nossos colegas do nosso grupo que Uhum. possam trazer as informações para os colegas, para outras Uhum. pessoas que não militam na área do direito Sim, previdenciário, que venham conhecer, né? Porque é muito exatamente, importante. exatamente, E o exatamente. direito previdenciário, ele tem sido alterado tanto que a necessidade de se especializar, né? Tem uma colega que ela achou que acho que ela achou que eu estava falando uma besteira, né? Mas a Hum. necessidade de se especializar, porque são tantos detalhes, você mesma comprovou agora, se você Não não se tem especializar em advocacia previdenciária sem especialização e estudo diário, não e se tem você não se muita especializar só em expectativa de sucesso. Não tem. pensão por morte, auxílio-doença, é, cada um, cada situação dessa tem muita coisa. Então, se o colega não se especializar só naquilo, ou for generalista, fica complicado, principalmente com essas Hum. mudanças diárias, como você mesma falou, que a gente sabe, Uhum. hoje, essa hora, a gente está falando em alguma coisa. Amanhã, ou mais tarde, quase meia-noite, para vigorar amanhã, já vai surgir uma nova Já portaria, mudou. né? Já, Que vai alterar a exatamente. instrução Exatamente. normativa, que vai alterar o decreto, né? E vai alterar a Exatamente. própria lei, né? 8.212, a 8.213, Exatamente. né? Tudo, né? Então, É. nem mesmo os servidores têm conhecimento, né? Eu assisti uma É live aí do verdade. Paulo É verdade. Bacelar Não falando sabe? exatamente A isso. Bíblia, a Bíblia deles é a IN, né? A IN, se você ler a IN hoje, ela está desatualizada. Né? Ela está faltando algumas coisas, precisam ser alteradas, precisa ser atualizada. E é a Bíblia daquele que vai conceder o benefício. O Isso. INSS erra, e erra muito. E por ele errar, os advogados previdenciaristas têm que trabalhar muito também, não E é a verdade? importância também é que o segurado ele procure sempre um advogado previdenciarista, né? Para que possa fazer o pedido certinho, Eu ainda falo, mais agora com esse decreto eu que falo, alterou, se você se você não conseguir entregar a exigência, você perde, você tem que entrar novamente, a é, data do seu benefício vai começar o é, novo pedido. faz coisa julgada, né? Está fazendo coisa julgada na seara administrativa. A importância do advogado especialista faz toda a diferença no tempo de concessão do benefício, no êxito do benefício, de você evitar uma demanda judicial. Faz toda a diferença. A advocacia especializada hoje é uma realidade. Não tem como fazer o clínico geral, não. Na advocacia não tem, não. A possibilidade de êxito vai só decaindo quando a pessoa faz pensando assim. A É verdade. advocacia especializada hoje é a realidade. E na área previdenciária, por conta das alterações, das mudanças, da reforma da Previdência, eu milito, eu faço também aposentadoria, faço revisão, olha, os cabelos, igual a gente falou, você acorda, você dorme de um jeito, você acorda do outro. E Totalmente diferente. outro ponto também é fazer o planejamento previdenciário e divulgar a importância do planejamento previdenciário, conforme você logo no início falou. O Zenaide, trabalhador, o contribuinte, ele não faz ideia da importância de manter determinados documentos atualizados para ele proteger a família dele, exatamente, para evitar exatamente. que no Hoje falecimento não dele tem. a esposa não Hoje venha não tem conseguir a aposentadoria. pensão. Hoje não dá para falar em pedir aposentadoria sem fazer um planejamento previdenciário antes. Não tem. Se fizer, por mais, mas tem um simulado lá. Não faça. Eu falo com os clientes, não faça.
Faça planejamento, escolha a melhor data. Hoje eles têm a opção de escolher a melhor data que vai se aposentar, ou na regra antiga, ou na regra de transição, ou na própria regra da emenda constitucional. Não dá mais para dizer, mas eu quero aposentar na regra antiga, mas de repente você tem uma renda melhor, trabalhando só mais um pouco. Então, o planejamento previdenciário hoje é imprescindível na vida de qualquer contribuinte, de qualquer trabalhador, de qualquer empregado. Não faça aposentadoria sem contratar um especialista e fazer um planejamento previdenciário. Você vai estar reduzindo problemas, economizando e garantindo o melhor benefício, que é a pauta do dia, né? O melhor benefício, o INSS tem que conceder, mas o empregado ele tem que compreender a importância, sempre foi necessário, mas hoje, por conta do direito adquirido na regra antiga, regra de transição e regra atual, é preciso fazer o planejamento previdenciário. Não tem como falar de aposentadoria sem ter esse estudo antes. De verdade. E outra coisa também, um detalhezinho, já vai terminar. É para as pessoas não se esqueçam que na hora de pagar a contribuição, se for pagar no terminal, com código de barras, né, a sua contribuição no caixa eletrônico, não esquecer de tirar uma xerox daquele comprovante, que é um papel térmico, e com o tempo desaparece. Porque pode haver um problema lá no CNIS e aquela contribuição não ser computada e você ter a prova e você perpetuar com a xerox daquele comprovante do papel térmico. É um detalhezinho um detalhe, né? E acessar sempre o meu INSS, olhar o CNIS, ver se está tudo certinho, acompanhar esses recolhimentos, se foram registrados, né? É uma série de cuidados que realmente faz parte desse planejamento que você falou, né? Sim. Bom, então, mais uma vez agradecemos a participação de todos que estiveram aqui, né? E um abraço. Vamos salvar a live, que é para poder divulgar, né? E passar para você também. E muito obrigada. Esperamos que as pessoas possam acompanhar para os próximos capítulos. É verdade. Estamos aqui para o dia que precisar. Fica com Deus. Um abraço a todos aí, tá bom? Obrigada pela participação dos meus amigos e colegas aí. Um abraço, Zenai. Obrigada. Beijo. Beijo.